Oiê, tudo bem? Professor Jamal aqui num vídeo muito especial, um vídeo com dicas para o vestibular de medicina da PUC. Nesse vídeo a gente vai fazer uma análise bem detalhada do edital para você ter ideia daquilo que você pode ou não fazer durante a prova. E também eu fiz um estudo muito importante que vai te ajudar bastante. Eu peguei os últimos 6 vestibulares da PUC, incluindo vestibulares de verão e inverno, levantei os assuntos mais cobrados de química e em cima desses assuntos a gente vai fazer uma revisão bem boa, com exercícios no quadro, ora com slides aparecendo aí, estilo PowerPoint. Enfim, um vídeo bem completo, longo, mas bem completo, que vai te ajudar ao máximo nessa prova. Ah, e um detalhe, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, clica no sininho ali para receber as notificações. E mais uma coisa, mais uma dica muito legal. Vem cá, você vai fazer o vestibular da Federal? Eu acho que vai, né? Tá preocupado em fazer uma boa revisão para a primeira fase, tirar uma nota bem acima da sua nota de corte, chegar firme para a segunda fase? Eu acho que tá preocupada, né? Então, olha só, acesse o site do curso Aprenda Bem, exatamente, aprendabem.com.br. Lá foi criada uma super revisão para a primeira fase da Federal, com videoaulas, listas de exercício, enfim, tudo aquilo que você precisa dos assuntos mais cobrados já está pronto, é só você adquirir esse pacote de revisão e estudar e mandar super bem nessa prova da Federal. Beleza? Acesse lá aprendabem.com.br e garanta uma excelente nota nessa primeira fase. Agora, bora pro edital? Mas antes, solta a vinheta. Legal! E aqui a gente está com o edital que você consegue facilmente no site da PUC. E vamos então para o primeiro ponto importante. Ok, aqui tem um ponto importante quanto às inscrições. Olha só. Todas as informações sobre a realização do presente vestibular são divulgadas no sítio eletrônico da PUC-PR, devendo o candidato estar atento às mudanças que possam vir a ocorrer desde a publicação deste edital até o dia da divulgação do resultado. Olha só, é obrigatório que o candidato consulte regularmente o sítio eletrônico da PUC para verificar as informações pertinentes ao processo seletivo, ok? É tudo no site da PUC. O candidato deverá confirmar o registro de pagamento da inscrição pela internet no ambiente do candidato em até 2 dias a contar do pagamento dessa inscrição. Caso o pagamento da taxa de inscrição não se confirme neste prazo, o candidato deverá enviar um e-mail para vestibular@pucpr.br com cópia do comprovante do seu pagamento da taxa de inscrição para avaliação da comissão dos processos seletivos. Tem que confirmar esse pagamento, beleza? E aqui a grande novidade em função desse ano que estamos passando, né? Um ano totalmente atípico. O capítulo 3 desse edital trata das provas. As provas objetiva e de redação serão realizadas por meio de plataforma online. Na data e horário informados no anexo 4, não sendo permitida a realização da prova em data e horário diverso. O candidato receberá por e-mail e no ambiente do candidato a confirmação da data e horário das provas, além das instruções de acesso à plataforma e outras informações referentes ao processo seletivo, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato informar corretamente seu endereço eletrônico no ato da inscrição. Claro, né, senão você não vai receber o e-mail. E aqui um ponto muito importante, olha só. A estrutura física, conexão à internet e os equipamentos necessários, computador, microfone e câmera para a realização das provas são de exclusiva responsabilidade sua. Bom, não sei se você já olhou esse edital, já leu esse edital, né? Ou se você está deixando para ver aqui com o Jamal. Mas eu já vou adiantar uma coisa, se você ainda não sabe. Você vai ser filmado durante toda a prova. O seu áudio vai ser captado durante toda a prova. Vão ser feitas capturas de imagem durante a prova. É óbvio que eu preciso ter uma câmera e um microfone funcionando no dia dessa avaliação. Então, se você ainda não resolveu isso, se você ainda está inseguro com relação aos seus equipamentos, você tem, se você estiver assistindo o vídeo hoje, segunda-feira, 1 semana para resolver isso. Dá tempo, tá? Não pode ter falha nesses 3 quesitos aí. Computador, microfone e câmera. Daqui a pouco a gente conversa mais. Para a realização das provas, a PUC enviará um link para download e instalação da plataforma no prazo máximo de 5 dias de antecedência da data das provas, sendo de responsabilidade do candidato instalar e testar a plataforma antes do dia das provas, a fim de evitar qualquer transtorno no horário do exame. Bom, você já sabe que bem antes, assim que você receber esse link, você vai baixar, você vai testar essa plataforma e vai deixar tudo redondinho
para você não ter problema na hora da prova. Porque isso aqui afeta o teu psicológico, ok? Você começa a ficar nervoso porque algum problema aconteceu na hora e isso é tudo que a gente não quer, beleza? Olha só, não serão permitidos prints ou gravação de tela, cópias, colas ou minimização ou troca de tela de aplicação, alternar a tela para outra aplicação, ou seja, um Alt Tab aí para você sair do aplicativo, aliás, da plataforma que você está fazendo a prova. E aqui talvez uma dúvida que você já possa ter tido, né? Olha, a prova não poderá ser realizada por meio de equipamentos como smartphones, celulares, tablets ou qualquer outro equipamento móvel, devendo ser utilizados computadores de mesa e notebooks. Ok? Só isso aí para fazer a prova. Olha que importante, ó. A prova não poderá ser realizada por meio de computadores da Apple. Ok? Não pode, por uma incompatibilidade com o sistema operacional. Então fique atento a isso. Olha esse artigo. No intuito de evitar fraudes, o Núcleo de Processo Seletivo realizará o monitoramento por meio de inteligência artificial e por fiscais que farão um acompanhamento remoto e ao vivo durante toda a realização das provas, podendo o fiscal, a qualquer momento que julgar necessário, acessar em tempo real por meio de relatório a câmera, microfone do candidato e a tela da prova. E ainda na mesma página, olha, eu estou tentando aqui ser o mais objetivo possível, o candidato deverá estar ciente de que, ao se inscrever para o processo seletivo, autoriza a gravação e o armazenamento de suas imagens para monitoramento durante as provas e também para posterior verificação, e que a constatação de qualquer violação às regras estabelecidas nesse edital poderá acarretar em desclassificação e eliminação do certame a qualquer tempo. A câmera filmará o candidato durante toda a realização das provas e realizará capturas de imagem da câmera para banco de imagem de avaliação e reconhecimento facial do candidato conforme previsto nesse edital. O microfone deverá estar habilitado e realizará a gravação do áudio captado durante todo o período de realização das provas para fins de monitoramento do candidato. Ou seja, tua câmera e teu microfone ligados a todo momento. E aqui eu não vou fazer a leitura de todo esse trecho, tá? Mas ele é fundamental, eu acho que vale a pena você pausar esse vídeo agora, fazer uma leitura com calma se você ainda não fez deste pedacinho do edital, porque aqui constam todos os itens para a realização das provas o candidato deverá. Então eu chamo a atenção ali, ó, por exemplo aqui, ó, aqui embaixo, ó, acessar a plataforma das provas e estar conectado online com no mínimo 30 minutos antes do início das provas, sob pena de ser automaticamente eliminado do concurso. Nós, professores de pré-vestibular, a gente vive falando para você, né? Chega com antecedência, que os portões serão fechados tal horário, ok? Aqui é um pouco diferente. Abra a plataforma com antecedência, de no mínimo 30 minutos. Tá? Mas faça uma leitura de todos esses itens, tá? É muito legal isso. Inclusive aqui um pouco para baixo, se você depois pegar o edital, você vai ver que a PUC está recomendando, se for possível, você utilizar um cabo de rede para fazer essa prova. Você já sabe, né? Com cabo de rede a gente tem menos interferência, menos queda de sinal, a velocidade da internet é melhor e assim você não vai ter problemas, ou pelo menos vai diminuir aí qualquer tipo de problema que você possa ter com conexão no dia da prova. E aqui mais itens para a realização desse vestibular, olha, como o primeiro ali que está aparecendo, manter a câmera e o microfone descobertos e habilitados durante toda a realização da prova. A gente já viu isso. Olha o último que interessante. Mostrar lentamente, com sua câmera de dispositivo físico ou levantando e girando o seu notebook, laptop, o ambiente em que realizará a prova, captando a imagem da esquerda para a direita, as paredes ao redor e do teto ao chão. Se não puder realizar essa verificação do ambiente onde você vai realizar a prova, o candidato não poderá continuar com o exame. É claro, né? A gente tem o costume de fazer anotações, colocar na parede do nosso quarto, reações orgânicas ali, biologia lá, sei lá o que você faz. É óbvio que você vai ter que tirar tudo isso aí, limpar tudo isso aí, porque você vai fazer uma prova, né? Um vestibular. Bom, e durante a prova, né? Olhe todos esses itens, pause o vídeo, eu não vou falar todos, né? Mas aqui você pode pausar o vídeo, ler com calma se você ainda não viu isso, né? Eu chamo a atenção para mais uma vez a PUC colocando no edital, ó, o item 1, deverá permanecer com sua câmera e microfone ligados durante todo o exame. Tá? Ó, o 2, quem tenha cabelos compridos deverá amarrá-los de modo a deixar as orelhas visíveis, claro. O que mais que eu acho interessante aqui? Olha, o item 4, poderá consumir água, chocolates e outros alimentos, inclusive medicamentos, desde que em embalagens e recipientes transparentes, que devem estar próximos ao candidato a fim de evitar deslocamento. Você vai poder usar uma caneta de tubo transparente e uma folha de papel totalmente branco, sem pauta para uso de rascunho para cálculos, por exemplo.
Item 6. Não poderá ausentar-se do ambiente físico onde estiver realizando as provas, com exceção das hipóteses expressamente previstas nesse edital e nos casos de atendimento especial devidamente deferidos. Nem mesmo para a utilização do banheiro, de modo que os intervalos entre os blocos de provas servirão para essa prática. Aqui você não pode levantar e ir ao banheiro, não. Quer dizer, no intervalo entre os blocos, sim, tá? Mas durante a prova ali de um bloco, não. 7º item. Poderá se retirar do ambiente das provas e desconectar-se definitivamente apenas após o término de todos os blocos de prova de cada etapa. E aqui, mesmo esquema, pausa o vídeo, faça uma leitura, aquilo que você não pode fazer durante essa prova online, durante esse vestibular diferente. Olha só, por exemplo, item 2, usar vestimentas inadequadas e relógios de qualquer espécie. O que é vestimenta inadequada? Por exemplo, sem camiseta ou apenas com roupas íntimas, ô louco, ou de banho, tá? Então, ok? Meu, você está sendo filmada, né? Realizar a prova na presença de qualquer outra pessoa, ressalvados os casos de atendimento especial devidamente deferidos. Bom, você pode fazer uma leitura desses itens com calma, mas aqui é importante, é aquilo que você não pode fazer nessa prova. Bom, e aqui mais itens daquilo que você não pode fazer, ok? Olha, pause o vídeo, faça uma leitura, porque ali embaixo você vê um parágrafo único. O candidato que incorrer em qualquer hipótese acima terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado desse processo seletivo. Cuidado, tá bom? Abaixo desse parágrafo único, olha que interessante. Durante a realização da prova, em caso de falha de energia ou de conexão com a internet, o candidato deverá reiniciar imediatamente a máquina, uma vez que a prova funciona no modo de gravação automática. Bom, aqui eu mudei um pouquinho a tela para te mostrar mais itens importantes. Repare, quando a gente fala de desconexão ou de queda, por exemplo, você deve estar preocupado ou já se preocupou, talvez já pensou, né? Professor, eu estou fazendo a minha prova num desktop e caiu a energia aqui em casa. Acabou a energia, ou seja, desconectou, saí de tudo. E aí, professor? Repare bem que a PUC fala nesse último item ali que eu selecionei, desconexões superiores a 10 minutos são consideradas como abandono de prova, não podendo o candidato mais retornar para acessar a prova novamente, sendo esta última considerada finalizada. Então a PUC está deixando bem claro para você que se você ficar desconectado mais de 10 minutos, a prova será finalizada. Bom, dá um medo, né? Estou fazendo a prova, cai a energia em casa e aí? Professor, eu nem comecei a passar o gabarito. Bom, está escrito no edital, sua prova vai ser finalizada. Para isso, você já deve ter pensado nessa possibilidade, né? Nessa dica. Não sei se você tem mais de um computador aí na sua casa, se você tem, por exemplo, um notebook. Esse notebook vai te salvar numa situação dessa. Você não pode, pelo que a gente viu no edital, deixar esse notebook no mesmo ambiente de prova, porque você vai ter que mostrar esse ambiente antes de iniciar o seu processo seletivo. Mas você deixa esse notebook carregado, já conectado à internet, né, num outro ambiente. Deixa conectado. Ah, caiu a energia, meu desktop, obviamente apagou, enfim, saí do processo seletivo. Corra lá e pegue o seu notebook, ele vai estar ligado e carregado. Mas aí você deve estar se perguntando, tá, Chimal, mas a internet não vai estar funcionando. Por isso, não sei se também você pode fazer isso, mas eu já fiz aqui dando aula online nesse ano, por exemplo, tá? Minha internet caiu e o que me salvou foi isso que eu vou te falar agora. Faz o seu celular ser um roteador. Exatamente. Se você tiver um pacote de dados ali, ok, faz o seu celular ser roteador. É uma outra internet que você tem. Se a tua internet, em questões de falta de energia ali, você perdeu, obviamente vai perder sua internet, o teu celular roteado, você conecta o teu notebook no celular e segue o baile, meu. Segue a tua prova. Você não pode... 10 minutos, dá tempo de fazer tudo isso. E nada impede que você treine isso antes, né? Ô louco. Porque para você que nunca fez isso, acho que já fez, né? Mas se você nunca roteou o teu celular e nunca conectou o seu computador no seu celular, você sabe que quando acontecer isso, o teu computador vai pedir uma senha. Entra lá em configurações do teu celular, roteador, conexões, roteador, e vai estar lá a senha. Faça esse treino antes. Não me deixe para fazer isso na primeira vez ali. Você vai ter 10 minutos para voltar para o seu ambiente de prova. Então, resumindo, está preocupado com queda de energia? Se você tiver um notebook na sua casa, ou às vezes empresta de alguém, sei lá, deixa esse notebook carregado, tá? E aí a energia, caiu a internet, o seu celular roteado. Pronto, você vai ter um computador para voltar, pelo menos ali até voltar a energia, provavelmente vai voltar com a carga do teu notebook, você vai ter notebook, você vai ter internet no teu celular. Combinado? Atenção para isso. Bom, e aqui a parte bem legal. Estrutura das provas. Os candidatos do presente processo seletivo serão selecionados pela aplicação de um exame, abrangendo questões objetivas de múltipla escolha e uma redação.
a ser realizado em 2 etapas em um mesmo dia, conforme data estabelecido no anexo 4. Ok. Cada etapa da prova será em 3 blocos. Cada etapa de prova será em 3 blocos, com duração de 2 horas cada, abordando as disciplinas conforme a seguir. Beleza, e aqui você tem um aspecto geral do seu vestibular, né? As provas que você vai realizar, os turnos que você vai fazer cada prova e o número de questões. Dando uma passadinha bem rápida, olha. Turno da manhã, prova 1, língua portuguesa, literatura brasileira, biologia, química. Serão 6 questões de química. Pontuação por disciplina. 3, a pontuação de química é 3, assim como a de biologia. Pontuação total dessa prova 1, início 9h30 e duração da prova 2 horas. Aqui no turno da tarde, veja bem, você tem 2 provas, né? Prova 2 com matemática, física, história e geografia. Detalhe para pontuação em matemática e física, é pontuação 3, tá? O mesmo peso ali que nós temos em biologia e química, atenção para isso. Pontuação total dessa prova é 38, da prova da manhã eu não falei, era 50, início 13 horas, duração de 2 horas. Na tarde tem mais uma prova, prova 3 de filosofia, língua inglesa e redação, e aí ela começa às 15h10, tá? Então você tem um intervalinho ali, aquele intervalo para ir ao banheiro, da prova 2 para a prova 3, duração de 2 horas, né, de prova. Combinado? Bom, aqui embaixo, olha que interessante. As provas são compostas por 45 questões objetivas e uma proposta de redação. Um texto no gênero dissertativo argumentativo, escrito em língua portuguesa, a qual deverá ter no mínimo 300 e no máximo 400 palavras digitadas, né? Diferente esse ano. Bom, a pontuação máxima será de 100 pontos, 170 das provas, ou melhor, da prova objetiva e 30 pontos para a redação. As redações serão avaliadas 2 vezes por corretores diferentes, de forma individual e sigilosa, sem identificação do candidato. A nota da redação será igual à média aritmética das notas dos 2 avaliadores. Momento motivacional, olha só. O candidato aprovado em primeiro lugar no processo seletivo deste edital fará jus à bolsa de estudo integral de 100% das mensalidades do curso de Medicina da PUC Paraná. Massa, hein? Conforme resolução específica aprovada no Conselho Administrativo Financeiro. Então nós estamos falando aí de mais de R$ 9.000 por mês de mensalidade que esse primeiro ou essa primeira colocada não irá pagar. Tá? Bacana, hein? Falando em aprovação, as vagas, né? Curso Medicina, vagas autorizadas 180, vagas para ingresso no primeiro semestre de 2021, 67. São ofertadas para ingresso no presente processo seletivo 67 vagas das 180 vagas anuais autorizadas pelo MEC, tá bom? Turno é integral e duração de 6 anos. Isso é para Curitiba, né? Para você, não sei se você é de Londrina ou conhece alguém de Londrina que vai fazer essa prova, são 90 vagas autorizadas e disponibilizadas 32 para esse primeiro semestre de 2021. Pausa o vídeo, você quer anotar ali obras literárias, obras de filosofia que serão cobradas nessa prova. Anote aí. E a gente tem aqui um importante anexo nesse edital, né? O anexo 4 trata do cronograma, então também não vou ler, você pode pausar, atenção para as datas, atenção para tudo aquilo que você tem que seguir nesse processo seletivo. E aí, nesse anexo 4, eu chamo a atenção para esse ponto aqui, olha. Período e site para recurso de questões e ou gabarito, das 10 horas às 18 horas do dia 7/12. E o site está ali ao lado, né? pucpr.br/vestibular. Então nós temos horário, data e local para fazer recurso. Atenção para isso. Eu quero que você grave essa data ali, ó. 14/12. Data e site do resultado de candidatos aprovados na primeira chamada. O site é pucpr.br/vestibular. Tá bom? A sua ansiedade só vai aumentar quando ele der uma travadinha, tomara que não aconteça nada. Mas grave essa data, vai ser nesse dia que uma felicidade enorme vai tomar conta de você. Você vai conquistar a sua aprovação, você vai olhar o seu nominho na lista dos aprovados, vai olhar para trás e vai dar um abraço naquelas pessoas, não sei quem vai estar com você naquele momento, mas com certeza serão pessoas que te acompanharam durante todo esse ano de muita dedicação e muito estudo, não é verdade? E se não der certo nesse dia 14, vai dar no dia 12/1, que inclusive é meu aniversário. Vai dar certo no dia 22/1, vai dar certo em algum momento, porque você não desistiu até agora e vai conquistar a sua vaga. E o edital se encerra aí. Eu senti uma ausência do conteúdo, do que será cobrado na prova de Química, né, e nas demais provas. Bom, pelo menos em Química aqui comigo, eu fiz o seguinte. Eu olhei as últimas 6 provas da PUC e fiz um estudo para você dos assuntos mais cobrados. Então agora a gente vai ver alguns gráficos e agora a gente começa uma parte realmente química, conteúdo aqui nesse nosso vídeo especial para a PUC. Eu vou colocar gráficos separados aí por áreas da química com os assuntos mais cobrados. Então vai ter o assunto e o número de questões ao longo dessas últimas 6 provas. Quantas questões caíram desse assunto nessas últimas 6 provas? Vamos lá.
Então vamos para o primeiro gráfico, né? Química geral é aquela química que você aprende na primeira série do ensino médio, ok? De química geral, 4 questões, ok? Olha só, 4 questões de cálculo estequiométrico e gases. Eu coloquei os dois temas juntos porque, na verdade, das 4, 3 questões eram muito parecidas. Basicamente assim, estava sendo cobrado um volume de um gás produzido através de uma massa consumida, obviamente, de um reagente. Então, eu vou fazer um exercício desse com você daqui a pouco no quadro para você perceber. Eu vou te apresentar o exercício e vou resolver com você, tudo bem? Polaridade das moléculas. Caíram 2 questões das últimas 6 provas. Então é aquele momento onde você vai analisar a molécula, se você aprendeu por vetores. Se ela tiver um vetor resultante, ela é polar. E se ela não tiver, ela é apolar, ok? Óxidos. Óxidos aqui a gente vai dar uma paradinha, né? Eu vou mostrar aqui um slide para você agora, para eu te ajudar um pouquinho mais a recordar óxidos, porque foram 5 questões nas últimas 6 provas. Então é um assunto importante. Bom, óxidos principalmente foi cobrado classificação deles em ácidos ou básicos, tá? Então eu vou mudar um pouquinho a tela aqui para a gente relembrar rapidinho, tá? Isso aqui é uma revisão, a classificação de óxidos em ácidos e básicos. Beleza, então aqui rapidamente, tá? Bem rapidinho, uma passagem aqui nos óxidos ácidos ou melhor dizendo, ou básicos, tá? Para a gente lembrar aí a classificação deles. Então, primeiro, o que é um óxido? É um composto binário com o oxigênio na direita da fórmula. Binário é aquele cara que tem 2 tipos de elementos na fórmula, tipo CO2, né? C e O. Tá, professor, mas como que eu olho para a fórmula e sei que é um óxido ácido? Muito legal. Óxido ácido, ele é formado por um ametal, você vai gravar assim, ó, formado por um ametal. Quem são os ametais? Estão aparecendo aí embaixo para você. Formado por um ametal, e esse ametal ele tem que ter um NOx, uma carga 4+ ou superior. 4+, 5+, 6+, tá? Por exemplo, o carbono é ametal? Sim. Qual é o NOx dele? Você faz lá, o oxigênio tem NOx -2, 2 vezes -2, -4. O carbono, para soma dar 0, lembra? Tem que ser +4. Pronto. É um ametal com NOx 4+ ou +4. É um óxido ácido. Tá, e aí? O que tem de importante ele ser ácido? Bom, primeiro vamos para a definição ali, ó. Reagem com água formando ácido ou eles reagem com base formando sal e água? Sabe, o mais importante de um óxido ácido é essa reação dele com água formando ácido, porque assim nós podemos explicar a tal da chuva ácida. Atenção para isso. O CO2 que sai pela sua boca, sai do escapamento de um carro, ele reage com água e forma ácido carbônico. Isso faz da chuva ser naturalmente ácida. Tá? Mas nós temos outros óxidos ácidos, por exemplo, o trióxido de enxofre aqui embaixo, que reagem com água formando um ácido sulfúrico, um ácido forte. E para fazer essa reação aqui, na grande maioria das vezes, olha, é só somar as fórmulas, tá? Só somar as fórmulas, H2, SO4 o resultado. Esse ácido sulfúrico, por ser forte, ele vai, obviamente, abaixar o pH da chuva, tá? Deixar o pH da chuva inferior a 5,6, o que torna a chuva propriamente dita ácida. E aí torna essa chuva também mais agressiva ao ambiente. Por exemplo, aumentou a acidez de um solo. Provavelmente é uma chuva com um ácido forte. Por exemplo, um ácido sulfúrico. Então, óxido ácido, tenta gravar isso. Óxido ácido, ele vai ter lá uma cobrança maior com relação à chuva ácida, tá bom? Já os óxidos básicos, trocando aqui o slide, reagem com água formando bases, é o contrário, né? Ou com ácidos formando sal e água, tá? Aqui cai um pouco menos, então a gente vai ser mais objetivo ainda. Óxido, principalmente, você vai gravar assim, elementos da família 1A e 2A, ou grupo 1 e grupo 2. Por exemplo, o sódio, família 1A, ou grupo 1. Esses óxidos da 1A e 2A são óxidos básicos, eles reagem com água formando bases, né? Aqui o hidróxido de sódio, deixando o meio, obviamente, alcalino. Então, não sei, mas se a questão puxar para o lado de uma alteração de pH é possível, claro que é. Um óxido básico vai reagir com água, gerando uma base no meio, elevando o pH, né? Vai aumentar o pH alcalino, cuidado com isso. E aqui, sais, né? Uma questão só cobrada nas últimas 6 provas era uma questão que tratava da solubilidade, ou melhor, da baixíssima solubilidade de um composto, relacionada então com a baixíssima ou nula, como foi colocada na questão, condução de corrente elétrica. Então, se o composto um sal a solubilidade dele é muito pequena, né? Alguns autores vão chamar de praticamente insolúvel, outros de insolúvel, a condutibilidade dele pode ser
praticamente anulada, né, negada na questão, ou seja, ele não vai conduzir corrente elétrica, foi assim que a PUC tratou esse tipo de exercício. Semelhanças atômicas, isóbaros, isótopos, isótonos, algo simples, algo tranquilo. Interações intermoleculares, 3 questões nas últimas 6 provas, vamos falar um pouquinho. Vamos lembrar, molécula apolar com molécula apolar também. Dipolo induzido, dipolo induzido. Alguns autores colocam como Van der Waals, tudo bem? Forças de dispersão de London. Se a molécula for polar, interagir com outra polar, mas as duas não possuírem H ligado a FON. Aí é dipolo permanente com dipolo permanente, ou simplesmente dipolo-dipolo. Se for uma polar com outra polar também, né? Só que agora com H ligado a FON nas duas, H ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Aí nós estamos falando da interação do tipo ligações de hidrogênio, antigamente colocada como pontes de hidrogênio. Tá bom? Atenção para isso. Geometria molecular, uma questão só, então a gente só vai passar rapidinho. Tetraédrica, piramidal, linear, é isso que eu estou falando. Tabela periódica e distribuição eletrônica. Pode pedir a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6 e localização desse elemento na tabela periódica. Tratamento de água, uma questão só, mas é algo que vale a pena você dar uma olhadinha, né? Tratamento de água, quando cai, geralmente cobre os processos de separação de misturas presentes ali nesse tratamento da água, né? Os processos, por exemplo, cobrados, sedimentação. Lembra lá, tem a floculação, né? Flocos de sujeira que eles sedimentam num tanque lá, eles abaixam. Depois foi cobrado no mesmo exercício da PUC a filtração. Sim, a água sem esses flocos de sujeira já vai para um outro tanque com carvão ativado, cascalho, areia, por onde ela passa então por um processo de filtração. Atenção para isso, tá bom? Se você quiser digitar tratamento de água, clica no Google Imagens, vai aparecer uma tela, várias figuras, todas boas, com todas essas etapas. Legal? E agora físico-química, a nossa química da 2ª série do ensino médio, né? Olha só, hidrólise salina. Cuidado com a parte de baixo do gráfico aqui, né? Ficou decimal assim, mas a gente não vai ter meia questão, tá? Só vamos olhar os números inteiros. Hidrólise salina, uma questão nas últimas 6 provas. Se eu não estou enganado, foi na mesma questão de tratamento de água, aonde lá num determinado momento nós temos um sal chamado sulfato de alumínio sendo utilizado, e aí se perguntava o caráter desse sal, ok? Sulfato de alumínio é um sal de caráter ácido, beleza? Sal de caráter ácido. Como que eu faço isso? Você pega o sal, tem que dividir o sal no primeiro elemento. O primeiro elemento, né, o cara que está na esquerda veio da base, o cara que está na direita veio do ácido. Aí você tem que descobrir ali, entre o ácido e a base, basicamente falando, qual é o mais forte. Então, o sulfato de alumínio vem do ácido sulfúrico, que é um ácido forte, e do hidróxido de alumínio, tratado como base fraca. O ácido, por ser forte, impõe o caráter dele no sal, portanto é um sal de caráter ácido. Radioatividade, se você assistiu o vídeo da UP, eu vou te dar a mesma dica. Cuidado com, primeiro, meia-vida, tempo que a amostra leva para se reduzir à metade, né? 100 gramas para 50 gramas levou 4 horas, então 4 horas é a meia-vida, né? Reduziu a metade. E tome cuidado também com as principais radiações, alfa, beta, gama. Alfa, beta sendo partículas, gama, radiação. A alfa, o número de cima é 4, o número de baixo é mais 2. Beta é 0 e menos 1. E aí, se você tiver uma transmutação natural, que é aquela onde o radioisótopo emite uma partícula, a partícula vai estar do ladinho esquerdo da seta, desculpa aqui os lados, muitos exercícios cobram qual foi a partícula emitida. Então, se você se recorda um pouquinho, tem que seguir aquela regrinha que a soma dos números de cima dos dois lados deve ser igual, a soma dos números de baixo dos dois lados deve ser igual. E assim você vai descobrir o número de cima da partícula e o número de baixo da partícula. Descobrindo esses dois números, você descobre a partícula alfa ou beta, por exemplo. Tá bom? Equilíbrio químico, caiu uma questão de deslocamento de equilíbrio Le Chatelier. Então, desloca para a direita, desloca para a esquerda, não vamos aqui focar tanto. KPS é aquela parte do equilíbrio heterogêneo, onde você pega um composto pouco solúvel, setinha, quebra nos íons, e embaixo você coloca, eu coloco um S de solubilidade molar, né, dependendo da proporção, fica SS, e aí você monta a expressão do KPS, que é produto sobre reagente, mas o reagente não entra porque é sólido. Enfim, é uma parte da química. Como caiu pouco, eu vou dar aqui mais atenção às outras partes. Mas se você quiser, dê uma olhadinha. KPS, quando a gente for tratar aqui do vestibular da Federal do Paraná, eu vou falar mais porque já foi um assunto mais cobrado lá. pH tranquilo, pH é menos log de H+, caiu uma questão só.
Termoquímica é a parte do ΔH, endotérmica, exotérmica. Endo, o ΔH é positivo, exo, o ΔH é negativo. Se você preferir de termoquímica, eu tenho vários vídeos gravados. Na verdade, vamos colocar assim, quase que toda a termoquímica gravada no canal, onde na descrição desse vídeo eu vou colocar os links das aulas que vão servir como revisão para você aí, tá bom? Propriedades coligativas, duas questões. Caiu uma de pressão osmótica, acho que só de pressão osmótica, e outra, se eu não me engano, no ano passado, no último vestibular, todo o assunto, tá? Então cuidado com os nominhos ebullioscopia, crioscopia, tonoscopia, tá bom? E soluções eu vou resolver no quadro com você depois. Soluções caíram três questões, aonde elas cobravam, se eu não me engano, as três, cálculo da concentração molar, molaridade. Então, isso é bem importante. Por fim, química orgânica, química em muitos lugares ensinada na terceira série do ensino médio. Vamos lá. Reações orgânicas. 4 questões, agora esse gráfico aqui embaixo ficou mais bonitinho. 4 questões das últimas 6 provas. Quais reações a PUC tem cobrado, Jamal? Pelo menos nas últimas 6 provas, oxidações de álcoois e reduções dos produtos formados, tá? Eu já vou mostrar isso aqui melhor para você. E oxidações de alcenos, oxidação da dupla. Então eu vou mudar um pouquinho essa tela, eu vou dar uma passada rápida nessas reações com você, e depois eu vou resolver um desses exercícios da PUC no quadro. Primeira oxidação importante, oxidação branda da ligação dupla, forma de álcoois vicinais. O que é de álcool vicinal, Jamal? 2 hidroxilas, uma em cada carbono, né, carbono saturado, álcool, onde esses carbonos são vizinhos, um ao lado do outro. Então eu tenho um diálcool, 2 álcoois vicinais, em carbonos vizinhos. Como que eu identifico que é uma oxidação branda, professor? O meio reacional vai te ajudar demais. É permanganato de potássio em meio neutro ou levemente básico, sem aquecimento, portanto frio aqui. Então desse meio surge um oxigênio nascente ou atômico que vai oxidar essa cadeia. Tá, professor, e aí como que eu faço? Quebra a ligação π, por ser instável ela se quebra mais fácil, se rompe mais facilmente. Quebra-se a π, e aqui eu vou ser bem didático, tá? É bem aqui o objetivo. Então eu vou usar uma linguagem muito simples. Quebrou a π, abriu um pedacinho para esse carbono, um pedacinho para outro carbono, um pedacinho para cada carbono da dupla, e em cada carbono você coloca hidroxilas. Uma aqui, outra aqui. Acabou o exercício. Oxidação branda se faz assim, tá? Oxidação energética ou enérgica da ligação dupla. Faltou uma ligação dupla aqui. Forma cetonas e ou ácidos carboxílicos. Como que eu vou identificar que é uma energética ou enérgica? Meio reacional muda. Permanganato de potássio, só que agora em meio ácido e aquecimento. Surge um oxigênio nascente que oxida a cadeia, mas a oxidação é um pouco diferente, né? Aliás, é bastante diferente. Eu vou quebrar a cadeia, quebra a cadeia na dupla, obviamente em 2 partes, onde em cada carbono da dupla você vai ter que decidir em fazer cetona ou ácido carboxílico. E é muito fácil. Ó, pega esse macete aqui. Esse carboninho que o ponteiro do mouse parou, tá vendo que ele tá ligado em CC? CCCC, cetona. De novo. CC, CCCC, cetona. É um macetinho que eu passo aí direto pra galera. Então, nesse carbono, se ele estiver ligado em CC, você vai fazer uma cetona aqui. Tá, mas o que eu vou fazer, professor? Nesse carbono, que agora é esse aqui, ó esse aqui, você faz uma C dupla O. Para ficar C dupla O, carbonila, C dupla O, CC, CCCC, cetona. Formamos a propanona, né? Conhecida comercialmente como acetona, vendida aí para ser solvente de tinta, tipo esmalte, tá bom? É esmalte, né? Beleza, professor, e agora? Nesse outro carbono aqui, ó, voltando aqui no composto da dupla, ele não é um carbono de CC. Repare, ó, ele é um carbono de CH. Então, como não é CC, não vai dar cetona. Então, eu decido nele fazer ácido carboxílico. Na verdade, você vai fazer a carboxila, que é C dupla O, OH carboxila. Eu bato 3 vezes, né? Não sei se você é meu aluno, minha aluna, sabe que é para tirar aí o mal olhado, o azar. Não que a gente vá precisar, né? A gente estudou bastante. Mas é sempre bom, né? Olha só, C dupla O, OH carboxila, tu. E aí você repete a cadeia, ó, CH3, CH3. Ali você repetia também na cetona, já mal esqueceu de falar, CH3, CH3. Formou um ácido carboxílico de nome IUPAC ácido etanóico, nome usual acético, presente no vinagre. Na oxidação enérgica ou energética, toma cuidado que se a dupla aparecer em carbono de ponta, tipo ela aparecer aqui, ó, tá vendo que ela ficou presente a um carbono de ponta, ó. Ela pertence a um carbono de ponta, né? Nesse carbono de ponta haverá a formação de ácido carbônico. Na oxidação enérgica, se a dupla estiver em carbono de ponta, esse carbono de ponta você vai usar para fazer ácido carbônico, H2CO3, que por ser instável se quebra em CO2 gás, né? E água líquida, tá bom? Atenção para essa exceção.
E aí, ainda falando de oxidações de ligações duplas, temos a ozonólise, que forma cetonas também, como a enérgica, só que aldeídos e não ácidos carboxílicos. Essa é a principal diferença da ozonólise para a oxidação enérgica. Meio reacional, ozônio na presença de água e zinco. O que eu vou fazer, Jamal? Quebrar a cadeia do mesmo jeito da enérgica, olhar para os carboninhos da dupla e decidir em cada um deles se você vai fazer uma cetona ou um aldeído. Tá? É aquela mesma lógica. Ó. Esse carbono aqui está ligado em CC. CC, cetona. Então você faz uma C dupla O e repete os pedacinhos de cadeia em cima e embaixo. Formamos a propanona, acetona, solvente de tinta, esmalte. Aqui nesse carbono, ele é um carbono de CH. Então não é CC, não dá cetona. Então nele eu vou fazer um aldeído. Na verdade, uma aldoxila, né? Que é o grupo funcional do aldeído. Que é a C dupla O H. Cuidado, tá? Repete a cadeia CH3, formou o etanol. A ozonólise tem uma peculiaridade que é a formação do peróxido de hidrogênio, da água oxigenada. Aqui eu vou ser bem rápido, bem simples nas palavras. A água oxigenada, enfim, ela pode acabar oxidando esse etanol, né, esse aldeído, para ácido carboxílico. Então a gente pode pensar na decomposição dela, a formação do oxigênio, o oxigênio ataca o aldeído e oxida ele para ácido carboxílico, tá? Falei muito rápido, mas enfim, só para você gravar uma coisa. Por que o zinco está aqui? Para evitar, para impedir que esse aldeído seja oxidado a ácido carboxílico. Tá? Então a função do zinco é evitar a oxidação do aldeído a ácido carboxílico. E aqui, por fim, esse esquema é muito importante, grave esse esquema. Oxidação de álcoois e redução dos produtos formados nessas oxidações. Por exemplo, um álcool primário, eu já vou fazer com você no quadro, vou te explicar o que é isso. Quando oxidado, vira aldeído. Aldeído, quando oxidado, vira ácido carboxílico. Quando a gente para em aldeído, a gente fala que ocorreu uma oxidação parcial. Quando a gente chega em ácido carboxílico, oxidação total. Então, a oxidação total de um álcool primário é chegar em ácido carboxílico. A volta, chamada redução, a redução de ácido carboxílico forma aldeído. A redução de aldeído forma álcool primário. Eu já falo melhor isso para você. Álcool secundário quando oxidado dá cetona. Cetona quando reduzida dá álcool secundário. Cuidado com as pegadinhas aí, os pequenos problemas que podem aparecer. Álcool terciário não oxida e metanol, CH3OH. Quando você oxidar metanol, somente ele, você vai ter a formação de ácido carbônico. De novo, H2CO3 que se quebra em CO2 gasoso e água líquida. Tá bom? Atenção para isso. E aí a gente volta para o nosso último gráfico, né? Funções orgânicas. 7 questões nas últimas 6 provas. Você deve estar se perguntando, Jamal, acho que você errou no seu estudo aí. Não, é porque ela foi cobrada mais de uma vez na mesma prova. Só para você ter a ideia da intensidade com que esse assunto cai, né? Obviamente, obviamente é difícil, né? Mas vamos lá, eu vou arriscar. Vai cair na sua prova. Vai cair na sua prova, tá bom? Então vamos lá. Na descrição desse vídeo tem um link com uma aula de revisão de funções orgânicas. Você pode clicar, assistir essa aula numa velocidade um pouquinho maior ali, acelerada, enfim. Você vai gastar 8, 7 minutos e vai revisar as principais funções orgânicas e acertar na sua prova. Esse assunto é forte, esse assunto vai cair, tá bom? Isomeria óptica, a famosa isomeria do carbono quiral, né? A gente está acostumado a falar assim, né? Para ter isomeria óptica, a cadeia tem que ter carbono quiral. Se fosse uma aula de aprofundamento, eu ia te dizer que não é necessário. Mas enfim, vamos estudar assim, tá? É assim que tem sido cobrado. 7 questões nas últimas 6 provas. Então eu vou mudar aqui o slide, vou dar algumas dicas de isomeria óptica para você. Vamos lá, olha só. Primeiro, o carbono quiral, né? É aquele carbono que possui 4 ligantes diferentes. Tem que ser 4, viu? Não podem ser 3, 4 diferentes. E aí, se a minha molécula tem esse carbono quiral, ela vai ser assimétrica e apresentar isomeria óptica. Então ela vai existir na natureza basicamente em 2 formas, né? A forma levógira e a forma destrógena. Então tem o isômero levógero e o isômero destrógeno, se a molécula tiver um carbono quiral. Certo, professor, e aí? O que eu preciso saber sobre esse par de levógero e destrógeno? Vamos relembrar tudo. Levógero é o isômero que desvia o plano da luz polarizada para sua esquerda, tá? Esquerda. Levógero, left, esquerda. Destrógeno desvia o plano da luz polarizada para sua direita. Destrógeno, destro, direita. Esse par de levógero e destrógeno do mesmo composto recebe o nome de enantiômeros, ou ainda enantiomorfos, ou ainda antípodas ópticos. O que eu tenho que saber sobre esse par? Eles são imagens especulares, ou seja, se você coloca um, a imagem que ele vai dar no espelho é o outro. Então, se você põe o levógeno, vai dar o destrógeno e vice-versa.
São imagens especulares, desviam o plano da luz polarizada com a mesma intensidade, ou seja, tipo 20 graus aqui, né? Mesma intensidade, mas sentidos contrários. Levógiro esquerda, destrógiro direita. Levógiro, sinal de menos no ângulo. Destrógiro, sinal de mais no ângulo. Levógiro e destrógiro não são sobreponíveis. Você não consegue encaixar totalmente uma molécula na outra. Isso prova que eles não são iguais. Têm interações diferentes com o nosso corpo. A mistura deles de maneira equimolar, ou seja, em mesmas concentrações, destrógiro e levógiro em mesmas concentrações, gera pra gente uma mistura chamada mistura racêmica. Eu acho que é o próximo slide nosso aqui. Exatamente, mistura racêmica. Tá? É uma mistura equimolar, mesma concentração do destrógiro e levógiro. É opticamente inativa. Por quê? A luz entra reta e sai reta. A luz não quando sai da mistura racêmica, a luz não sofre desvio. Já o destrógiro e o levógiro são ativos, porque eles desviam a luz. Esse desviar a luz significa ter atividade na luz, tá? Por isso são ativos. Mistura racêmica é inativa por compensação externa. Se você não lembra, anota pelo menos essa expressão. Mistura racêmica é inativa por compensação externa. Isso pode ser cobrado. E tome cuidado aqui, eu vou passar esse slide. Você pode pausar e tirar uma foto. Eu já vou fazer direto aqui um exemplo com você. Tome cuidado se aparecer uma cadeia com mais de um carbono quiral. Por exemplo, aqui em grafia de bastão, eu tenho um quiral aqui e outro quiral aqui. São carbonos quirais diferentes, porque os 4 ligantes diferentes de um são diferentes dos 4 ligantes diferentes do outro. Infelizmente, eu tenho que ser bem objetivo nesse vídeo, mas eles são 2 carbonos quirais diferentes. O que você quer chegar? Onde você quer chegar, Jamão? Bom, pode ser perguntado para você, né? A quantidade dos isômeros opticamente ativos é o total de destrógeros e levógeros que essa cadeia pode te dar na natureza. Você vai fazer 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais diferentes. Nesse caso eu tenho 2, eu faço 2 elevado a 2, 4. 4 ativos. Sempre vai dar par e você pode quebrar no meio. No caso 4, 2 e 2, ou seja, 2 destrógeros, 2 levógeros. Se fosse 8, 4 destrógeros, 4 levógeros, tá bom? E os isômeros opticamente inativos, que são as misturas racêmicas. Eu faço 2 elevado a n menos 1, onde o n é o número de carbonos quirais diferentes. 2 elevado a 2 menos 1, 2 elevado a 1, que eu esqueci de fazer, dá 2, né? 2 misturas racêmicas eu posso fazer. 2 misturas racêmicas eu posso fazer. Tudo bem? Atenção para esses pontos aí de isomeria óptica. E agora, voltando aqui, né? Partindo aqui para o nosso fim, isomeria geométrica, é mais conhecido como cis e trans, né? Também pode ser Z ou E, nós temos uma aula no canal, né? O link vai estar na descrição desse vídeo, onde eu reviso isomeria geométrica. Eu chamo a atenção aqui, não para você lembrar se é cis e trans, isso você deve estar lembrando, mas uma coisa que geralmente a galera esquece é que cis e trans são isômeros espaciais. E quando a gente fala de isômeros espaciais, pode surgir uma palavrinha como a palavrinha diastereoisômeros. Eu vou sair um pouquinho do momento PUC, vou entrar no momento Federal do Paraná. Cobrada na primeira fase da Federal do Paraná já. O que é isso? Diastereoisômeros são isômeros espaciais que não são imagens especulares um do outro. É o caso do cis e do trans. Se você colocar o cis na frente do espelho, ele não vai te dar como imagem o trans. Então, cis e trans são, aliás, não são, olha lá, não são imagens especulares. Acho que eu ia falar são diastereoisômeros, tá bom? Diastereoisômeros são isômeros espaciais que não são imagens especulares. Toma cuidado com cis e trans. Isomeria plana tem uma aula no nosso canal, o link vai estar na descrição do vídeo, caiu uma questão só, e hibridação também tá aí, o link de uma aula de 1 minuto, né, é um macetinho dos dedos para você lembrar se é SP3, SP2 ou SP, a hibridação ou hibridização de carbonos numa cadeia. Maravilha? Agora eu vou encerrar, eu vou pedir desculpas pelo tempo da aula, mas eu quero fazer um vídeo bem completo para você. Eu vou ali para o quadro resolver 3 questões para te ajudar um pouquinho mais, questões da PUC que vão aparecer na sua telinha, você pode pausar, copiar e depois acompanhar comigo a resolução dessas questões. Vamos lá! Show! E o Jamal quer resolver essa questão com você porque ela traz 2 assuntos que eu comentei agora há pouco. Cálculo estequiométrico e gases na mesma questão. Se você quiser voltar um pouquinho esse vídeo, pausa ali no enunciado do exercício, faça uma leitura com calma, você vai perceber que está sendo cobrado da gente uma massa de carbono necessária para inflar, para encher um airbag de 40 litros sob pressão de 1,2 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Bom, agora o que você tem que pensar aqui? Veio uma equação química, primeira coisa que você vai fazer quando receber qualquer equação química em qualquer exercício, dar uma olhadinha, ver se ela está balanceada, tá bom? Essa equação que já está balanceada, ok, segue o baile.
Outra coisa, você vai precisar arrumar um pouquinho ali um detalhe nessa equação. O estado físico do CO2. Exatamente, foi fornecido como sólido pra gente, mas ele é gás aqui, tá bom? Então, troca aí o S para gasoso. Infelizmente, foi um pequeno equívoco aí, tá? Então, gás é o N2, o CO2 é gás e o SRO, sólido, certo? Professor, como assim? Uma massa de carbono para inflar um airbag? É bem simples o raciocínio aqui, né? Você reagindo a uma determinada massa de carbono, você está produzindo gases. É claro, são esses gases que vão inflar um airbag. O sólido aí não tem papel nessa questão de encher essa bolsa. Não, são os gases que vão inflar essa bolsa. Então, na verdade, aqui você tem que pensar assim, qual é a massa de carbono para eu formar uma determinada quantidade de gases que vai encher 40 litros aí de uma bolsa? Tá, como que eu faço isso, Jamal? Bom, se você pensou no número 22,4 litros, aqui não é uma boa, porque 22,4 litros a gente aprende que é o volume ocupado por um mol de qualquer gás nas CNTP, condições normais de temperatura e pressão, onde a pressão é 1 atm, não é a pressão que eu tenho, e a temperatura é 0 graus Celsius, não é a temperatura que eu tenho. Então eu estou fora da CNTP, então não dá para usar 22,4 aqui. Tá, mas e aí, professor, onde você quer chegar? Bom, eu preciso descobrir a quantidade de gás necessária para encher esses 40 litros, porque descobrindo essa quantidade, eu consigo descobrir quanto carbono é necessário para eu formar essa quantidade. Mas eu não posso usar 22,4. Então tá, eu preciso descobrir uma quantidade de gás, mas eu não posso usar 22,4. O que eu faço, professor? Use PVNRT. Exatamente, a equação conhecida como equação de Clapeyron. Quando você está fora da CNTP e precisa achar uma quantidade de gás formada, PVNRT. Tá? Então é por aí que nós vamos começar a nossa resolução. Eu vou descobrir com você o total de gás que deve ser formado para esses 40 litros e com esse total eu consigo descobrir a massa de carbono e a gente gabarita o exercício. Primeiro raciocínio nosso, então, aqui, ó, primeiro cálculo nosso é trabalhar com PVNRT, P vezes V igual a N vezes R vezes T, achando então a quantidade total de gás que deve ser produzida. Essa quantidade formada de gás eu vou achar em mol. Esse N aqui é o número de mols, né? Quantidade de matéria. Então vamos lá. Eu coloco a minha pressão ali que eu preciso, né? 1,2 atm, o volume do airbag 40 litros. Quantos mols eu devo formar de gás para esses 40 litros? Vamos descobrir. Vezes R vezes... Opa, o R já dá para substituir, né, Jamal? E o T também. O R é 0,08. Né? Foi fornecido ali pela PUC. A temperatura 27 graus Celsius, só que eu devo usá-la em Kelvin. Então é aquele passo lá que você tem que somar com 273, nesse caso aí chegando a 300 Kelvin. Número de mols, ou quantidade de matéria que você vai achar aqui, 2 mols. 2 mols de gases eu vou precisar para inflar esse airbag. Tá, professor? Cuidado que esses 2 mols de gases, na verdade, é o total, é uma junção de N2 e CO2. Então eu não estou achando ali 2 mols só do N2 ou só do CO2, eu estou achando o total desses 2 gases, combinado? Agora, como que a gente termina esse exercício? Olhe bem para a equação. A equação te mostra que 5 mols de carbono estão produzindo 7 mols de gases. 2 mais 5, 7 mols de gases. Então olha só o que eu vou fazer. Lembra você que o carbono tem uma massa molar 12 gramas por mol. E não se preocupe, eu sei que não foi fornecido esse número no enunciado, mas a PUC dá tabela periódica, deu tabela periódica nessa prova. Então é só achar a tabela e procurar o número 12 lá para o carbono. 12 gramas é para 1 mol de carbono. Eu tenho 5 após o balanceamento. Não tem problema, 5 vezes 12, 60 gramas. 5 vezes 12, 60 gramas. Então eu posso falar assim, ó, 60 gramas são necessários, né, uma massa necessária de carbono para produzir, olha só, 7 mols de gases. 7 mols de gases. Combinado? 60 gramas, 7 mols de gases. Tudo bem até aqui? Bom, eu já percebi, na verdade eu calculei, que para encher o airbag eu preciso de 2 mols de gases. Então vamos lá. Para 2 mols de gases, né, a junção de N2 com CO2, qual a massa X aqui necessária de carbono? É só fazer essa regra de 3, o seu X vai dar 16,8 gramas de carbono. Então eu preciso dessa massa para inflar esse airbag. E com essa massa a gente chega no gabarito letra B, né? Letra B é a resposta correta dessa questão. Então fica aqui a dica. Cálculo estequiométrico e gases, gás fora da CNTP eu aplico PVNRT, e aí, se cair algo parecido, agora você gabarita. Vamos para a próxima questão.
Legal! E eu trago essa questão para a gente praticar um pouquinho a ideia de mol por litro, né? A concentração molar. Beleza? Vamos direto ao ponto? A questão traz para nós várias espécies presentes numa água engarrafada e depois a PUC pergunta a concentração em milimol por litro da única espécie oxigenada que eu tenho lá. Oxigenada, obviamente, tem oxigênio e essa única espécie é o bicarbonato, tá? De fórmula HCO3-, vai formar um constituinte muito importante, ali, uma substância muito importante, bicarbonato de sódio. Não nesse caso, mas é importante para você saber também, bicarbonato de sódio, fermento químico, tá bom? Tá, professor, então, e aí, como eu faço a concentração em milimol do bicarbonato, né, nesse caso do bicarbonato? É dada a quantidade de bicarbonato para nós, a concentração, né? 158,79 miligramas por litro. O que você tem que fazer é basicamente passar essa massa para mol, porque isso você já vai estar em mol por litro. E aí, para fazer milimol por litro é bem tranquilo, eu vou te mostrar. Então aqui o exercício é transformar uma concentração em outra, transformar uma massa em mol, algo muito corriqueiro na química, tá? Vamos fazer juntos? Como que a gente começa, Jamal? Você tem que calcular a massa de 1 mol do ânion bicarbonato, tá? Não se preocupe que a PUC vai fornecer tabela periódica ou vai fornecer as massas para você, né? Hidrogênio 1, carbono 12, oxigênio 16. 3 vezes 16, 48, mais uma vez 12, 12, 60, mais 61 gramas por mol. 61 gramas, tá? Por mol é a massa desse bicarbonato. Ou seja, como eu já coloquei um mol ali, só vou colocar 61 gramas, tá? Mas a massa que eu tenho é 158,79 miligramas. Como aqui está em gramas, eu vou passar isso aqui para gramas dividindo por 1000. Então vai ficar 0,15879 gramas. Isso aqui, né, essa massa bem pequenininha, quantos mols essa massa, enfim, quantos mols eu tenho nessa massa, ou quantos mols é essa massa, enfim. Aqui você vai ter uma conta meio complicadinha para fazer, mas é a única do problema, tá? Multiplica isso aqui cruzado, faça a conta, você vai chegar num x, olha só, um x igual a 0,0026 aproximadamente, tá? 0,0026 mols de bicarbonato. Agora repare bem, essa massa é essa que está em 1 litro. Agora eu acabei de descobrir que essa massa equivale a essa quantidade de matéria. Então se essa massa está em 1 litro, isso aqui está em 1 litro, tá? Então basicamente eu posso fazer barra litro. Certo, professor? 0,0026 pode ser escrito na forma 2,6 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. E detalhe, 10 a menos 3 é mili. Então eu posso simplesmente escrever 2,6 milimol por litro. A gente já obteve a resposta. 2,6 milimol por litro. O que nos leva a marcar o gabarito D, letrinha D nesse exercício, tá? Então aqui é um exemplo de mol por litro que a PUC já cobrou para você praticar um pouquinho. Qualquer coisa, refaça a questão, pratique, vai mandar bem, vai acertar isso aqui também. E aqui um pouquinho de reações orgânicas, né? Que nós batemos um papo agora há pouco, te mostrei alguns esquemas, algumas revisões, tá? A PUC nos fornece uma cadeia e informa que ela possui álcoois que, quando oxidados, vão formar quais outras funções pra gente, tá? Primeiro, onde eu tenho a função álcool aqui, né? Hidroxila em carbono saturado. Você sabe que essa ligação tracejada, ela te mostra a posição espacial ali do hidrogênio, né? Tracejado, o hidrogênio está para trás do plano, mas ela tem valor de ligação simples. Então isso aqui é um carbono saturado, aqui eu tenho um álcool, e aqui eu também tenho um álcool. Hidroxila, né, ou oxidrila em carbono saturado. Beleza até aqui? Certo. Esses álcoois oxidados nos levam para quais funções, né? É a hora de você classificar esses álcoois, exatamente. Essa hidroxila está presa nesse carbono aqui, que está ligado somente a um outro carbono. Portanto, esse carbono recebe aquele velho título lá bem básico de carbono primário. Então, nessa região, como a minha hidroxila está presa em um carbono primário, nessa região nós temos a função álcool primário. Álcool primário. E aí você tem que lembrar o seguinte, quando oxidado esse álcool primário, quais são as funções que formava mesmo? Bom, você precisa entender que álcool primário oxidado parcialmente nós vamos para aldeído, totalmente nós vamos para ácido carboxílico. E é isso que a PUC está considerando. Então, esse álcool primário, quando oxidado, nós vamos formar nessa região ácido carboxílico.
ácido carboxílico, ok? Vamos lembrar daquele esqueminha que o Jamal passou agora há pouco. Bom, e o outro álcool que eu tenho aqui? Vamos lá? Ó, essa hidroxila ou oxidrila está ligada nesse carbono, que agora está ligado em 2 carbonos, olha, 2 carbonos. Então esse carbono aqui é secundário, então esse álcool que eu tenho aqui vai ser classificado como álcool secundário, que oxidado nos leva para cetona. Cetona, tá? Então álcool secundário oxidado nos leva para cetona, álcool primário oxidado totalmente nos leva para ácido carboxílico. Bom, isso já é suficiente para gabaritar o exercício, né? É o exercício 26 da prova desse ano. E com essas informações a gente chegaria no gabarito letra D de dado. Bom, só pensando aqui um pouquinho, né? Se fosse para você reescrever essa região aqui oxidada, né? Eu não vou reescrever a cadeia toda, eu vou começar daqui, ó, dessa ligação para cima aqui, né? Ó, comecei para cá, aí eu desço, bom, cheguei na região de álcool secundário, aonde eu deveria levar essa função para acetona. Então o que você faz? Para acetona eu faço C dupla O. E aí continua a cadeia, ó, C dupla O para cima um outro carbono. Mas esse carbono, quando oxidado, nos levaria para a função ácido carboxílico, né? Na verdade, carboxila, que é a C dupla O OH carboxila. Legal? Bacana? Então aqui, ó, uma cetona, C dupla O CC, e aqui C dupla O OH, um ácido carboxílico. Claro que a cadeia para cá, né, tem que terminar. Então aqui é só uma dica para você que geralmente da medicina vai ter prova discursiva pela frente, poderia haver essa cobrança. A reescrita da cadeia oxidada seria dessa maneira em grafia de bastão. Certo, e para encerrar, o Jamal quer dar uma passadinha bem rápida em óxidos com você. Te apresentei aí uma questão, conversei com você agora há pouco, disse que foi muito cobrado isso. Então nós temos uma questão que envolve 2 óxidos ácidos, né? O CO2 reage com água, dá ácido carbônico, chuva ácida. O SO2 pode reagir com oxigênio, né, do ar, formando SO3. SO3 reage com água, forma ácido sulfúrico, chuva ácida. E a questão, para ser bem objetivo, bem rápido, a questão aqui nos pergunta qual seria o benefício de uma redução na quantidade desses 2 óxidos. Bem simples, né? Reduzindo esses 2 óxidos que são ácidos, eu também vou reduzir a quantidade de ácidos na minha chuva, ou seja, a minha chuva vai ficar menos ácida, e uma chuva menos ácida é uma chuva de pH mais elevado, então vai elevar o pH do meio, né? Com essas ideias a gente chega no gabarito letra A. Então aqui uma passadinha bem rápida para você, são reações importantes de guardar, tirar aí um print screen dessa tela é bem importante, são reações bem importantes que você deve guardá-las. Combinado? Espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante, ficou bem longo, eu sei, ficou bem maior que os outros vídeos do canal, mas é porque eu quis fazer algo bem completo, o mais completo possível, para você mandar bem nesse vestibular da PUC. Excelente prova, vai lá, gabarita, paz, conquiste o seu sonho e a gente se vê num próximo vídeo aqui no canal. Um grande abraço, tchau, tchau!